Marcelo Neves, do Esporte.com. Minha pergunta é, claramente, a sensação de ser agora um presidente do Fluminense e, a curto prazo, qual vai ser os primeiros objetivos do Matheus agora como presidente do Fluminense? Boa noite, Marcelo. Acho que o sentimento uma realização de um sonho, né? De sentar aqui nessa cadeira. Acho que é o cargo mais importante do planeta. Então, muita responsabilidade. E aí foi o que eu disse ali no discurso, né? A gente não pode fazer não esquecer, né? Ter serenidade para não esquecer de onde a gente veio e ter clareza de onde a gente quer chegar. Esquecer o objetivo. E a gente sabe que foi um processo muito difícil, né? Lá no início da primeira gestão, em que o clube estava muito desorganizado, e a gente trabalhou durante esse tempo para organizar a casa, colocar as coisas em dia, e hoje a gente tem um nível de sustentabilidade financeira que não existia antes. A gente quer mais do que isso. Então, vocês sabem que a gente tem um projeto que foi apresentado de SAF, e que agora a gente vai retomar esse projeto. Mas de coisas mais urgentes, assim, curto prazo, é a finalização do planejamento do elenco para o ano que vem, porque se tudo der certo, né, a gente estiver na final da Copa do Brasil, que é o nosso objetivo, o ano já vai acabar no dia 21 de dezembro, e a gente já tem o início do Campeonato Carioca 20 dias depois, e já do Campeonato Brasileiro em janeiro. Então o foco agora é 100% no futebol. Matheus, e todos aqui presentes, parabéns. Nós estamos aqui na Super Rádio Tupi, Sérgio Guimarães, parabenizando a todos pelo resultado da eleição e da forma que foi conduzida o tempo todo e principalmente hoje aqui. Acho que uma das curiosidades que todo associado e torcedor do Fluminense, a partir de agora, vai começar a pensar ou planejar o que virá por parte do novo presidente é a questão da SAF. E a gente gostaria de saber se realmente a SAF tricolor vai sair do papel. Se ela vai sair Primeiro, boa noite, Sérgio, obrigado pela sua pergunta. Assim, se ela vai sair do papel é algo muito mais distante, né? Como eu disse a vocês, no dia que o Fluminense recebeu a proposta do investidor, ela foi apresentada ao Conselho no mesmo momento. De lá para cá, a gente parou todo o processo para focar no período eleitoral. A gente achava que não seria bom para ninguém tratar dois temas complexos ao mesmo tempo. Então, o foco foi na eleição e agora a gente pode avançar com a SAF. E, no passo a passo, assim, o Conselho toma posse hoje com a eleição, né, o novo Conselho. A gente se comprometeu a criar uma comissão interna para analisar a proposta, também criar uma comissão externa. Tem alguns pontos que a gente quer voltar na mesa para discutir com o investidor, né? Eu já antecipei, a gente quer discutir a questão do aporte, quer discutir a questão do investimento, né, que está planejado para os 10 anos e a penalidade se não acontecer, e algumas outras coisas ao longo do caminho. Então a gente vai tocando isso em paralelo ao longo do tempo. O que eu acho que o torcedor pode ter certeza é que nada vai ser feito com pressa, que vai ter muita discussão ainda sobre esse assunto, tem muita gente que ainda tem muitas dúvidas, e o nosso foco é esclarecer todas elas. Então, uma parte de melhoria na proposta, uma parte de criar uma governança, que são essas comissões analisando o tema, né? E assim a gente vai caminhando no paralelo até ter um momento em que a proposta vai poder ser apresentada, e aí sim a gente vai para a votação e saberemos que essa não é uma decisão minha, não é uma decisão do Ricardo Tenório, não é uma decisão do Conselho Diretor, é uma decisão de Assembleia Geral, assim como foi hoje a eleição, todos os sócios do Fluminense que vão decidir o futuro do Fluminense. Boa noite, Matheus. Aqui, Wilson Forte, da Central Fluminense. Você fala muito sobre uma continuação do projeto do Mário, vocês dois são muito próximos e vão seguir juntos, mas queria saber o que você enxerga de diferente do Matheus e do Mário e o que você pretende fazer de diferente do Mário. Eu acho que, assim, cada pessoa tem suas características, né, suas qualidades, seus defeitos. A gente, aqui nesse tempo que a gente está junto, tem uma relação de muita confiança. Nunca teve uma divergência entre nós sobre os assuntos relevantes do clube, né? Claro que a gente já discordou algumas vezes, mas sempre de coisas pontuais, assim, e que o diálogo sempre fluiu muito bem, e eu tenho certeza que é assim que vai continuar. Você tem uma diferença de pessoas, né? Porque cada um é de um jeito,
mas em termos de projetos é uma continuidade. Matheus, aqui, desse lado. Boa noite, Rafael Siqueira, do Jornal da Catel 1902. Você comentou dos desafios, e eu estava conversando com o presidente Mário ainda agora. Ele citou que você tem a possibilidade, claro que tem o Vasco ainda, mas de ser um presidente campeão com 1 ou 2 dias de mandato. Queria te ouvir a respeito desse sentimento, que óbvio que você está trabalhando para isso, o que você pensa a respeito disso, e também dar uma cutucada. Pensa em ter o Mário na sua gestão? Gostaria de ter o Mário na sua gestão com você? Obrigado. Sobre a sua primeira pergunta, do título, assim, o que importa é o Fluminense ganhar, né? Não importa quem vai ser o presidente ou quem não vai ser. E também, quando a gente ganha, ganha todo mundo, e quando a gente perde, perde todo mundo. Então, para mim, é absolutamente relevante no dia 21 de dezembro quem vai ser o presidente, porque você falou no cenário de ganhar, né? Então, no cenário de vitória é tudo festa, tudo alegria, não importa, a gente não tem aqui muito essa questão pessoal, o que importa é a gente passar da semifinal e ser campeão, que é o nosso objetivo. Em relação ao Mário, já falei, enfim, já tinha sido questionado algumas vezes sobre isso, o Mário segue na gestão, a gente ainda não conversou sobre qual o papel exato que ele vai exercer, até porque teve a eleição hoje, mas a posse ela tem que acontecer entre os dias 11 e 20 de dezembro, então ainda falta muito, a gente ainda tem um tempo considerável para conversar sobre esse tema, e assim que houver uma decisão, todos serão informados. Boa noite, Matheus. Meu nome é Diogo Matheus, canal Hora do Flu. Como você projeta os seus próximos anos de gestão, seus próximos 3 anos de gestão? Então, a gente tem que continuar, assim, no futebol moderno, analisando a situação do Fluminense, tem 2 coisas que a gente tem que fazer: pagar dívida e montar time competitivo. Acho que nessa parte da dívida, vocês vão ver que no balanço de 2025, assim, divulgado até abril de 26, a gente conseguiu uma redução relevante, né, por conta das premiações do ano de 2025. E a outra coisa é de ser competitivo, e é por isso que eu falei ali que a nossa análise aqui é sempre uma análise global, né, uma análise do todo, não é se a gente acha que o jogador A, B ou C funcionou ou não funcionou, mas do desempenho que o Fluminense teve nos últimos anos. Aí você vê que a gente teve sempre na parte de cima da tabela, com exceção do ano de 2024. A gente disputou 6 campeonatos cariocas, chegamos em 5 finais, ganhamos 2. A gente agora confirma a 5ª participação na Libertadores em 6 anos, tendo Fluminense 11 em sua história. Então a gente vem voltando. Para você ser campeão, tem que estar sempre disputando. Então a gente continua com esse objetivo, que é ir pagando as dívidas, tá? E ter um time competitivo. E agora a gente tem muito mais condição de brigar por esses títulos, porque é um trabalho de construção que demora algum tempo, e é por isso que a gente pediu a oportunidade para o torcedor do Vamos por Mais, que depois desses 6 anos a gente quer continuar fazendo, não tem a menor dúvida de que, seguindo nesse ciclo, o Fluminense vai ser cada vez mais forte. Boa noite, Matheus. Boa noite, Ricardo. Pedro Brandão, do Lance. A minha pergunta é sobre uma situação de dança de cadeiras, né? Porque atualmente você é o vice-presidente do clube e o Ricardo é o vice de projetos especiais. Agora que ele vai ser o vice-presidente do clube e você o presidente, você vai acabar abraçando algumas funções que não eram suas e eram do Mário, e o Ricardo algumas funções que não eram suas e eram do Matheus. Como é que vai ficar essa reotimização aí de tarefas? Você vai continuar à frente dos projetos especiais? Você vai continuar à frente, por exemplo, tocando a SAF como você tocava anteriormente? Como é que vai ser essa dança de cadeiras aí? Pedro, assim, aqui a gente não tem uma estrutura, digamos assim, muito engessada, formal, porque as coisas são feitas de forma alinhada, desde sempre, né? Então, não é porque o Tenório estava responsável por esse projeto que eu não sabia tudo o que estava acontecendo, não é porque eu estava tocando a SAF que ele não sabia o que estava acontecendo. Então, são coisas naturais, a gente vai muito da disponibilidade que a gente tem. Vocês sabem que esse é um cargo não remunerado, né? É um cargo amador, e que as pessoas também têm suas outras responsabilidades. Então, a gente vai se alinhar, assim, continuar do jeito que a gente fez, desses grandes projetos, tem um responsável, mas todo mundo indo. E a nossa ideia é fazer, manter o combinado que eu já tinha com o Mário, que embora todo mundo alinhado, tinha algumas coisas que ele não podia ir, eu ia no lugar. Então, às vezes, era até um assunto meu que eu estava tocando diariamente, mas que eu não ia, ele ia no meu lugar. E agora o Tenório se junta a nós, e o nosso objetivo é manter o que a gente fez nos últimos anos.
Matheus, Ricardo, boa noite, parabéns. Alana Fonseca, da Mosaico Esportivo. A minha pergunta para ti é a respeito de Xerém e da autorização, como você vê isso no seu mandato. E se eu puder mais uma também, como você entende a criação da LFU? Desculpa, pode só repetir essa segunda pergunta. A LFU, que é aquela cota que está voltando para os clubes, como você vê isso e como você entende isso para o seu mandato? Perfeito. Então, começando aqui por Xerém, né? Xerém é, enfim, a joia do Fluminense, né? É onde a gente deposita todas as nossas fichas. E aí você vê que o título da Libertadores que a gente conquistou em 2023 teve uma participação muito relevante dos atletas formados na casa, né? Inclusive o gol do título foi do John, que continua aqui conosco, felizmente, e veio de Xerém. Então, para Xerém, a gente tem que manter, né, o que está dando certo. A gente precisa fazer alguns ajustes lá. Inclusive, já anunciamos essa semana que a gente entra agora num novo projeto de infraestrutura. Então, já começamos uma obra lá e vamos mexer muito nessa infraestrutura. E tem algumas coisas em relação ao intercâmbio que a gente vai fazer. Acho que o projeto que tem aqui de relevante envolvendo o Xerém é que a gente pretende retomar a diretoria de planejamento de futebol, que ela é focada na formação desse elenco a longo prazo, e vai ter alguém que vai ajudar na transição desses atletas para que eles cheguem mais preparados, né, no futebol profissional. Em relação à Liga, hoje, enfim, são 2 blocos de direitos que tem hoje no Brasil. O Fluminense já vendeu os direitos entre 2025 e 2029. Então, agora, nesse momento, a gente não tem nenhum, enfim, não está caminhando nenhum processo. Eu acho que no ano que vem, a partir do meio do ano que vem, a gente vai começar a ver o próximo ciclo, né, de venda de direitos. Enfim, e o pessoal, a gente tem um time, né, uma equipe profissional lá, já está trabalhando no mercado para entender se a gente vai ter a chegada de novos players, porque a gente dividiu, né, nossos direitos em alguns pacotes, cada um compra um, teve uma concorrência, por isso que o valor foi relevante. Agora vai ficar um pouco parado, mas eu acho que no ano que vem volta. A boa notícia é que, enfim, a gente teve no ano passado menos de 100 milhões de receita de TV, e esse ano a nossa projeção é entre 150 e 160 milhões. Então, é um valor muito relevante que a gente já conseguiu em 2025 e que vai subindo ao longo dos próximos anos. Boa noite, Matheus. Meu nome é Diogo Nogueira, sou repórter do Esporte News Mundo. A minha pergunta é: qual legado você quer deixar no Fluminense Futebol Clube? Acho que é o legado em que, enfim, quando lá atrás, né, eu cheguei aqui, quando eu aceitei o convite do presidente Mário, eu dizia que a gente tinha 2 coisas a serem feitas. A primeira era ganhar a Libertadores e a segunda era resolver o problema financeiro do clube. Agora que começa um novo mandato já campeão, a gente tem agora 2 objetivos, que é ganhar novamente uma Libertadores e a gente resolver o problema financeiro do clube. Matheus, boa noite aqui. Opa, tudo bem? Boa noite também. Fernando Silva, do canal BTV Esporte, parabéns pela vitória. Hoje você, né, ganhou, você vai ser presidente do clube, você já trabalhava no clube no clube como vice-presidente, suas responsabilidades, só que agora você tem um cargo máximo, né, de gestão do clube. E aí, além das novas responsabilidades, vem mais pressão de todos os lados, do torcedor, da imprensa, enfim. Eu saber como é que vai funcionar para você, ou se você já parou para pensar um pouquinho nessa virada de chave na sua cabeça. Como você trabalha isso com o seu novo cargo agora? Enfim, como você trabalha esse lado mental? Não tem muito problema quanto a isso, porque assim, quem está no clube do tamanho do Fluminense sabe que vai ter pressão todos os dias, tem noção da responsabilidade que é esse papel. Tudo que der certo, a responsabilidade é minha, tudo que der errado, a responsabilidade é minha. E é assim que vai ser. Eu acho que se eu não quisesse ter pressão, não teria aceitado o desafio, então aceitei, é assim que vai ser e bola para frente. Boa noite, Matheus, Tenório. Joia Clinete Flu, parabéns, sucesso para vocês. Queria saber, Matheus, se agora com a proposta na SAF apresentada, se você pretende negociar um outro valor para entrar na Caixa do Fluminense, além do aporte que já foi divulgado. Então, aqui são 2 negociações financeiras que correm em paralelo. A primeira é desse aporte inicial, que hoje está em 500 milhões, a primeira de 250 e 250 até 2 anos, e tem aquela previsão de investimento de 6,4 bi em 10 anos. Assim, vamos renegociar. Esses são os 2 pontos principais
da renegociação e espero já começar a trabalhar nisso essa semana. Boa noite, Matheus. Bernardo Couto aqui. Não, eu queria perguntar uma coisa que já vem sendo falada há muito tempo sobre Laranjeiras. Eu gostaria de saber se você nesse próximo triênio você pretende reformar Laranjeiras, trazer algum tipo de evento aqui do Campeonato Carioca, públicos pequenos. Se você pensa isso nessa sua gestão. Obrigado. Obrigado. Eu vou pedir para o Ricardo responder essa pergunta sobre Laranjeiras. Oi, boa noite. A gente deu entrada há uma semana atrás na Câmara dos Vereadores no projeto do potencial construtivo que vai nos permitir esse recurso que a gente possa iniciar aqui uma obra em Laranjeiras, tanto aqui quanto no CT. Esse projeto já existe, ele já está no papel, é o projeto arquitetônico aqui da reforma. E então a gente pretende, ao longo desse ano de 2026, correndo tudo bem, com todos os trâmites correndo na Câmara e na Prefeitura, aprovando esse projeto, começar essa obra de reforma de Laranjeiras. É isso. Pessoal, muito obrigado. Boa noite.